Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia desta semana. Então, esta semana a gente vai estudar o seguinte termo: a cultura que se mundializa. E como pensar na ideia de uma cultura que passa a estar no mundo todo e o mundo todo estar numa cultura ou nas diversas culturas. É justamente sobre esse tema que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, numa análise segundo o texto, desde a década de 70, a produção de bens, ou seja, o próprio comércio, o consumo, se tornou algo mais flexível, mais de uma intervenção de várias realidades culturais, onde os processos de automação e inovação na organização do trabalho foram então responsáveis, alunos, pela redução do tempo de produção e também do tempo de consumo. Essas transformações levaram à mundialização da cultura, analisada pelo sociólogo Renato Ortiz, que é por ele que nós vamos interpretar essa ideia da sociedade, a cultura que se mundializou, como um acontecimento então histórico, no qual as formações nacionais rompem as realidades locais e as tradicionais regionais, nesse processo chamado de desenraizamento cultural. Algumas referências socioculturais são retiradas dos indivíduos. Então, para a gente entender o que seria raiz, é aquilo que é a identidade de uma cultura. Mas com todo esse processo das culturas que vão se mundializando, sofrendo e recebendo influências de várias outras culturas, essa raiz vai se fragmentando, se desenraizando e perdendo aí muito dos seus princípios para se falar numa cultura mundial. Por isso que o tema é a mundialização da cultura. Então aqui, alunos, a gente vai ver que é a cultura que ganha áreas de fenômeno mundializado desestabiliza assim a tradição, destituindo-a de seu papel de legitimador das práticas e concepções de mundo tradicionais. Então a cultura se torna ainda cada vez mais flexível e mais diferente e diversa do que uma cultura mais restrita, territorial de um determinado lugar. Esse grande processo, então, para a gente entender, alunos, não é homogêneo, nem se explica territorialmente. É o que eu te falei, é o que eu estou falando para vocês. Vai além do território, vai além de uma cultura só ou de um espaço restrito. Para designá-lo, então, o sociólogo Octavio Yanni, ele vai empregar a expressão modernidade mundo. Ou seja, a modernidade, ela rompeu as barreiras mundial e tudo se tornou como se fosse uma aldeia, um lugar pequeno em que tudo está em todos e todos estão em todos os mundos e universos possíveis de comunicação, de cultura, de saber e tudo mais. Então, dentro dessa ideia que a gente está estudando hoje, é interessante pensar que a sociedade ela se tornou global, ou num termo que eles usam, World System, ou o mundo como um sistema, interligado entre si, onde se intercambiam os universos micro com o macro, e as relações entre as pessoas, dimensões locais e globais são intensas, mútuas e extensivas, ou seja, estão sempre acontecendo a todo e qualquer momento. Então aí, alunos, a gente começa a pensar na transição do século XX para o século XXI, que é o que nós estamos, uma cultura se mundializa sobre o efeito das comunicações, das redes sociais e da informatização. Atravessa os limites nacionais, o consumo passa também a ser um traço dominante desse tipo de cultura, onde nós queremos consumir tudo que o mundo está ofertando, mas não só a dimensão nacional, mas a dimensão internacional, a dimensão mundial passa a fazer parte do meu universo, do meu mundo também. Determinadas práticas culturais, como o esporte, a moda, os estilos de penteados, as compras, aqueles produtos que são febre, são manias, as pessoas já querem logo adquiri-la e comprar, os jogos, os rituais, nivelam a cultura dos setores sociais, sobrepondo então algumas hierarquias e extrapolando aí as fronteiras físicas, sociais. E assim vai avaliar um crítico literário inglês, Steve Connor, que vai dizer que isso significa
que as esferas do cultural, do social e do econômico deixam de ser distinguíveis, ou seja, deixa de ser algo que é fácil entender umas das outras. O rock, por exemplo, é um exemplo de fenômeno de influência global que unifica gostos, mas se combina com uma pluralidade de estilos, de mídias e de identidades étnicas espalhadas pelo mundo. Então os gostos vão se aproximando das pessoas de diversos países, de diversas classes sociais e culturas aí. Então, alunos, é um pouco dentro dessa ideia, desses conceitos que vamos refletir um pouco em Sociologia esta semana, e desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.